1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra de Deus: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. A oração é o mais, não o mais importante, mas é a primeira coisa. Não adianta fazer outras coisas se não for orar, se não for apresentar todas as pessoas diante do Senhor. Então, nós precisamos aprender a orar. Dêem atenção a isso, porque isso é a primeira coisa que vocês precisam fazer. Se a oração tiver uma motivação errada, equivocada, fora do Evangelho, essa oração ela não vai ser certa. Concorda comigo? Por exemplo, para orar pelo país, não pode ser, meus irmãos e minhas irmãs, a minha motivação, as minhas ideologias. A quem eu vou votar nessas eleições? De forma nenhuma. Isso é um absurdo, isso não é a motivação certa. A motivação certa é o reino de Deus. A oração do Pai Nosso diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Começa falando: Pai Nosso, é o Senhor que é a minha motivação. É a minha vocação, é o meu chamado, é a salvação que o Senhor me deu, essa é a vocação. Jamais a quem eu vou votar. Uma outra coisa que a oração tem que ter é o propósito. Propósito certo, porque se não tiver propósitos certos, a minha oração também não estará sendo certa. O ensino está nos impulsionando para que a gente desprivatize a nossa fé. Porque quem privatiza a fé se torna refém, a sua fé, do individualismo. Não olha a comunidade, não olha o mundo, não olha a parte pública. A fé, ela tem uma dimensão pública. Ela tem que ir para além do meu cantinho. Como fazer a oração certa? Nessa dimensão que você tem que ter motivação certa e propósito certo. Eu quero te dar 3 respostas. Primeiro, a oração certa é aquela que é a oração quando se ora com um coração sensível e com amor pelo mundo, pelo país, pela sociedade. Orar é sentir primeiro. Orar vem de um coração sensível. Coração é importante. Você tem que sentir. Amém, queridos? E aí, Paulo fala que há uns 4 tipos de oração. Orações. Oração tem uma característica importante. Aqui, o termo oração é algo que o teu coração está indo direcionado para Deus. Então, orações, quando ele fala aqui, é quando o meu pensamento está voltado diretamente para Deus. Ou seja, quando eu olho o mundo, quando eu olho o meu país, quando eu olho as situações adversas, as situações difíceis, a direção correta é voltar-se para o Senhor. Ora para Deus, apresenta para Deus aquilo que está passando no teu país, o que está passando, o sofrimento das pessoas. Apresente a Deus. Olha ao Senhor, volte-se para Ele. É Deus que resolve. É Deus que manifesta a sua graça, a sua bondade, usando pessoas, é fato. Mas é Deus. Um outro termo que ele usa é pedir. Quem pede é porque tem um coração sensível de que está necessitado. Você está vendo necessidades, você está vendo sofrimento, você está vendo carências. E quando você está vendo isso, está vendo carência, então você diz assim: isso me machuca. Eu não consigo ver o sofrimento. Eu estava conversando essa semana com o nosso irmão Álvaro, aqui da igreja, e a gente dizia assim: como é difícil a gente olhar o sofrimento do outro, né? Como é difícil a gente olhar o sofrimento. Ele disse: pastor, é muito difícil. A gente olha para o sofrimento das pessoas, aquilo machuca, é horrível. Qual é a nossa intenção? Qual é a nossa ideia? É melhor não ver. É melhor não ver. Por isso que as pessoas às vezes se tornam até indiferentes, insensíveis. Porque é melhor a gente fazer de conta que o que está acontecendo não está acontecendo. É melhor fazer de conta que 33 milhões de conterrâneos nossos nesse país não têm o que comer hoje.
você vai sair daqui e vai almoçar na sua casa, amém? Mas 33 milhões, no mínimo, de companheiros nossos, conterrâneos nossos, não têm o que comer. É melhor não ver isso. Não, vamos pensar em outros assuntos? Isso não. Mas a oração certa, ela vem do sentimento. E aí você então diz, Senhor, tem misericórdia. Pedir é sentir. E a partir daí a gente então se coloca em prontidão para fazer. Amém? A outra coisa que ele fala é súplica, que pode ser traduzida em outras bíblias como intercessão. A súplica e a intercessão é o ato prioritário da igreja cristã, que é a de santificar o mundo. Quem tem essa prioridade, essa competência para fazer isso é a igreja de Jesus Cristo. A gente se coloca no lugar de quem está sofrendo e diz, Senhor, tem misericórdia, vem agir, vem transformar realidades. Então, suplicar e interceder é você ver a situação do mundo, o mundo está precisando da ação de Deus e você então intercede por ela. Sempre é isso. Às vezes as pessoas pensam que orar é uma coisa alienada do cristão, né? Não é não. É isso que eu estou falando. A oração certa é aquela que faz, que é fruto daquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou presenciando e que eu estou sentindo e que eu digo, não, Deus tem que entrar aqui nessa história. Deus tem que mudar a realidade, Deus tem que mudar as situações. Ações de graças, ele fala também. Ações de graças é uma proatividade da igreja, é um reconhecimento da igreja de que este mundo tão carente, tão necessitado, esse país com tantos problemas, Deus já está agindo, Deus não vai começar a agir, Ele já está fazendo coisas nesse país, amém, irmãos? Ele já está. Então a igreja faz orações de ação de graças, porque Deus está no controle de todos os processos. Então você agradece, Senhor, obrigado, porque se o Senhor não tivesse conosco, aí a gente estaria realmente perdido, não é? Você está aqui nessa manhã porque você tem esperança, amém, irmãos? Você tem esperança. Você tem esperança de dias melhores. Você tem esperança de acontecer algo novo nesse país. Nós temos esperança.